Boa tarde, irmãos e irmãs. Neste novo ano que se inicia, que desponta, renovando nossas esperanças, aumentando a nossa fé e fazendo com que colaboremos cada vez mais para que o mundo, o planeta Terra, retorne ao seu equilíbrio, à sua harmonia, à saúde universal. Beber da fonte divina tem sido precioso medicamento para esta fase pandêmica. Que continuemos com gotas homeopáticas a tomar essa medicação da espiritualidade através do exercício de resiliência, de indulgência, de paciência, de tolerância, para que possamos construir com esses pilares a paz que desejamos no mundo, que será construída primeiro dentro de nós, nos nossos mundos interiores. Que nesse momento possamos juntos, todos, fazer, realizar, construir uma egrégora de luz, para que possa passar como um círculo branco no planeta. Nesse planeta todo receber essa meditação, essa luz que emana de cada um de nós, que somos filhos de Deus e somos luz também, que nunca se apaga. Que possamos dedicar este momento a unir as nossas mentes numa egrégora de paz, de harmonia, de cura planetária, e que as pessoas possam iniciar a construção de uma consciência, mas não uma consciência comum, uma consciência comunitária, universal, cósmica, onde entende que fazer o outro o que ele também gostaria que o outro lhe fizesse. Que possamos convidar Jesus para este círculo branco, convidar Nossa Senhora para esse círculo branco, convidar os mentores das casas irmãs, da Cruzada Espiritual Feminina, para essa nossa oração, essa vibração que vamos iniciar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos direcionar nossa mente às alturas do plano espiritual, aumentando a nossa capacidade vibracional para que possamos atingir aos espíritos maiores, trabalhadores da luz, e que eles nos envolvam, e que eles possam captar em nós o melhor sentimento, a melhor emoção, a melhor intenção, a melhor oração. Que possamos juntos, vamos imaginar todos nós de mãos dadas e a Terra no círculo, no meio, recebendo essa vibração inicial, para abrirmos o ano dizendo: Terra, Mãe Terra, Tu és muito importante, és a nossa casa máter, é onde viajamos no tempo através de muitos corpos, buscando alcançar a plenitude da evolução. Amamos tudo que está sobre a terra, todos os reinos, respeitando e amando-os, e tudo que está também acima da terra, que é o começo de tudo, o meio e o fim. A divina presença, as leis naturais, a pleiade de espíritos luminosos. Ó Terra, receba de nós as vibrações mais puras que poderemos neste momento emanar, de cura, de paz, de amor,
de fraternidade universal. E feche-se o círculo branco da paz e da harmonia. E que a luz de Jesus e de Maria possa conduzir esses 365 dias de muita renovação, de regeneração, mas de paz, de cura. Que a ciência seja iluminada, a ciência terrestre seja iluminada pela ciência do céu, pela ciência celestial, e que tudo possa dar certo, e que em breve possamos voltar ao nosso convívio presencial e físico, antenados, e agora mais sábios de todas as lições extraídas desta pandemia. Ó Terra, Mãe Divina, ó Terra, Casa Máter de todos os espíritos, que aqui vem buscar as experiências positivas para eliminar as imperfeições. Ó Mãe Divina e Sagrada, ó Poderosa, nós pedimos a vossa bênção e o vosso perdão por todas as nossas imperfeições, por todos os momentos que desrespeitamos os reinos, seja ele qual for, que sujamos os rios, os mares, que podemos fazer coisas tão feias quanto as pessoas que saqueiam as árvores e que matam os animais em extinções, e tantas outras obras ainda, mostrando a nossa muita ignorância. Ó Mãe Terra, perdoa-nos, porque nós não sabemos o que fazemos. Dai-nos a chance e mais uma oportunidade de vibrarmos na paz contigo, Mãe, Mãe Divina, Mãe Sagrada, ó Mãe Terra, ó Mãe Casa Máter, de vivermos a paz, a sabedoria e a fraternidade universal em 2021. Que assim seja. Meus irmãos, feliz vida dentro desses 365 dias em que serão, com certeza, de oportunidade para nós todos dedicarmos um pouquinho a o que aprendemos em 2020, colocarmos em prática em 2021. E é bem pertinente aqui o tema de hoje: algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida, outras dores só podem ter a causa em outras existências. Nós temos, dentro desta frase, neste livro de Haroldo Dias, Despertar, Desafios da Nova Era, é justamente o que está acontecendo nesse processo todo de transição planetária, de mudança do grau, de evolução da Terra e também do grau vibratório da Terra, em que nós precisamos eleger a Terra, como um planeta de regeneração. E para fazermos essa transformação, para alcançarmos essa graduação, nós precisamos, cada um, dar de si um pouco mais. Podemos dizer que nesse ano de 2021, nós vamos colher o que plantamos em 2020, As nossas experiências, nossa vivência, tudo que nós vivemos de positivo e de negativo em 2020, vai agora reverberar em 2021. Nós vamos ter que nós plantamos resiliência, temos que colher agora. Nós plantamos fé, temos que colher agora. Nós plantamos paciência, temos que colher agora. Nós plantamos esperança, agora é o tempo da colheita.
Então, quando nós ouvimos essa frase, algumas dores por nós vividas têm fonte nesta vida, né? E outras dores só podem ter a causa em outras existências, nós encontramos isso não só no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, mas em várias obras, em várias literaturas de vários autores, onde nós, espíritas que acreditamos na reencarnação, né, nós sabemos que nós somos viajantes do tempo, nós retornamos aqui à Terra para crescermos, para, em oportunidade única de reencarnação, única no sentido de que cada reencarnação é única, é específica, é especial. Eu não vou ser mais Carmen em outra geração, daqui seja milhões de anos, eu não vou repetir essa reencarnação como Carmen. Eu vou ter outras reencarnações, milhares de reencarnações, mas essa é única, é especial. Eu só vou ser Carmen nesta encarnação. Então, nós precisamos aproveitar. Por que eu nasci como mulher? Por que eu nasci nesta família? Quem são meus afetos? Tenho desafetos? Não tenho? Ótimo. É uma grande conquista quando percebemos que não temos desafetos de vidas pretéritas, né? Então, nós vamos enriquecendo e trabalhando esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa percepção. Nós estamos já desde 2012 na era do espírito. Não estamos mais na era da matéria. Então, a percepção de que somos espírito precisa ser algo prioritário na nossa vida agora. Eu sou espírito, eu não estou espírito, eu estou encarnada, mas eu sou espírito. Então, somos herdeiros de nós mesmos se acreditamos na reencarnação. Eu herdo, o espírito herda tudo aquilo que ele experimentou, que ele realizou, que ele praticou em vidas pretéritas. Então, eu sempre digo que se lá atrás, há 200 anos, há 500 anos, há 1000 anos atrás, eu fiz o bem, eu vou colher um dia esse bem. Esse bem vai ser advogado meu em qualquer causa que eu tenha comigo mesmo ou no universo, né? Eu preciso entender isso, nós precisamos entender isso, que através dessas múltiplas vidas, certo? É inevitável de que nós não compreendamos que somos herdeiros de nós mesmos. Se vivemos outras vidas, se tivemos outras reencarnações, com certeza, se vem uma criança, né? A gente se pergunta, nasceu uma criança, nasceu sem os braços. Por que foi que ela nasceu sem os braços? Poxa, ela não viveu ainda nessa encarnação, ela acabou de nascer e já traz consigo essa deformidade tão grave, veio sem os braços. Somente na doutrina espírita encontramos resposta. Podemos consolar-nos através da reencarnação, do conhecimento de que aquele espírito usou mal os seus braços, né? E que infringiu as leis, talvez de liberdade, talvez de destruição, e praticou atos, delitos contra o próximo. E isso aí criou uma fotografia dentro do seu currículo quanto espírito imortal e gerou no seu perispírito aquela deformidade. Porque é assim que acontece. Quando nós praticamos o mal ao outro, é em nós que fica registrado aquele ato. Então, aquele perispírito, ele vai apagando os seus braços. Por quê? Porque a lei exige reparo, corrigenda. Isso não é vingança, isso é aprendizagem, isso é
reeducação da alma. E a Terra é um planeta de reeducação dos espíritos. Então, aquela criança, quando ela renasce, aí o pai pergunta: meu Deus, já renasceu assim? Então, claro que nós só vamos encontrar na doutrina espírita a resposta. Aquele espírito, ele com certeza está colhendo agora a grande oportunidade de se corrigir, a grande oportunidade de saber o que é viver uma vida sem os seus membros superiores, que talvez tenha sido o que ele fez com alguém, né? Então, é muito importante isso. Somos herdeiros de nós mesmos. Allan Kardec fala que, além de ter também na outra vida as causas das aflições, que podem ser em outra vida, outros têm também causas nessa vida presente, dos males terrestres, né? Consequência natural do caráter e da forma do proceder dos espíritos, né? Quantos homens caem por sua própria culpa, através do orgulho, através da ambição, através da vaidade, através do egoísmo. E ele coloca isso, Allan Kardec, e nos pontua uma coisa muito importante, que se refere às leis morais, que significa que quando nós não cumprimos com as leis morais, com certeza nós estamos aí providenciando sofrimento, porque muitas vezes existem espírito e a terra ainda como prova e expiação, que está em transição, mas ainda como prova e expiação, e nós estamos vivendo prova e expiação desde 2020, através dessa pandemia. Nós sabemos que o comportamento injusto, que toda deformidade de caráter atrai sofrimento para a nossa vida, né? E que a formação moral trará, né? A má formação moral trará angústia, provação, aflição. As causas estão na nossa intimidade, estão aqui. Então, muitas vezes são pessoas orgulhosas, são pessoas que elas trazem violência, não só violência gestual, mas às vezes verbal, violência até de querer que o outro pense igual. Então, eu ouvi uma certa feita alguém dizer assim: ah, porque eu ensino assim e é uma pena que você não ensina assim a seu filho, a sua neta, a seu sobrinho. Isso é violência. O conhecimento, ele não pode ter esse mecanismo de nós fazermos isso. Até porque a gente precisa entender que quando a gente fala, nós estamos falando para qualquer público. Público pequeno, público adolescente, nós somos formadores de opiniões. Então, a gente precisa entender que o conhecimento, ele tem que ser amoroso. A gente não pode passar com violência. Jesus não forçou ninguém a pensar como ele. Nunca. Se assim fosse, nem Pedro, nem Judas tinha ficado. E ele amou Pedro, quem mais ele conversou com Pedro, ele se dedicou a Judas o tempo inteiro, quando os outros discípulos diziam: mas Judas assim, 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 porque não confiavam nele, Jesus dizia: Judas continuará no grupo. E continuou até o último instante. Ele não foi traído, Jesus. Judas se traiu, se autotraiu. Então, o conhecimento, ele tem que ser amoroso. Se eu já alcancei um nível de conhecimento ou de sabedoria, eu
Não, eu estou dando um exemplo. Se alguém, vou até falar assim, se alguém já alcançou um grau de sabedoria, de entendimento, de compreensão, espere o outro. Mas não jogue com violência, com orgulho, com vaidade, com até posso dizer com prepotência. O conhecimento tem que ser humilde, ele é colocado na nossa boca como uma flor para perfumar. Então, Jesus, por isso que ele falou por parábola, olha que coisa linda. Ele foi tão humilde, o homem que mais sabia, entendia das leis divinas e mais entendia o Pai que está no céu, a divina presença. Ele veio com historinhas para que cada um, de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu grau evolutivo e espiritual, fizesse a interpretação e fosse buscar ali os recursos da sua própria inteligência, da sua própria sapiência, para que fosse entendendo. E nós até hoje não entendemos 100% Jesus. Agora imagine, se Jesus fosse aquele com impaciência, com orgulho, com egoísmo, com prepotência, olhe, vocês têm que acreditar nisso, nisso e não acreditar nisso, nisso. Não existe isso. Nós precisamos amadurecer. O homem maduro é aquele homem que respeita as diferenças, respeita o outro. É por isso que muitas vezes, quando nós praticamos coisas leves, vem um sofrimento. As causas são justamente ainda nas mazelas inferiores que nós trazemos dentro de nós. Então, nós carregamos violência dentro do nosso interior. Nós temos, eu vou só ler aqui um capítulo do livro Religião dos Espíritos, capítulo 3, que Emmanuel fala: examina a própria aflição. A aflição do egoísmo chama-se agolatria, porque ser egoísta dói. A pessoa pode pensar que não sofre. Por quê? Porque a felicidade está em compartilhar, não em usufruir sozinho. Imagine-se de posse de todos os seus desejos e enviado para uma ilha deserta, sem ninguém, somente você. Você seria feliz? Não. Você precisa, pelo menos, de alguém para contar o que ocorre em sua vida. Então, o egoísta sofre porque vive uma vida exclusiva que gira em torno de si mesmo. E quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. Por quê? Claro, porque ele gira em torno dele mesmo. E inúmeras vezes, diante da aflição, ele se volta para Deus e questiona: por que você me escolheu para sofrer tanto? Às vezes as pessoas dizem assim: puxa, por que eu sofro tanto? Eu faço bem ao outro. Mas será que fazemos o bem ao outro? Não é só um ato de comportamento gerando agressão física, não. E a agressão da prepotência, da vaidade, do orgulho, da palavra? Nós precisamos compartilhar amor, amorosidade. Então, as aflições vêm nos chamar para que a gente experimente, pelo menos, refletir e mudar. Agressividade, por exemplo, né? A pessoa que produz agressividade, porque tem pessoas que, às vezes, até no falar, elas colocam a agressividade que tem no seu interior, né? Então, nós precisamos colocar e ver a indisciplina. Indisciplina também causa aflição, né? Nós podemos ver a indisciplina, os vícios,
né? A mentira, tudo isso nós podemos dizer que são o plantio que ainda continua cheio de erva daninha. O plantio aqui dentro, os nossos sentimentos, né? Porque nós estamos, com certeza, ainda necessitando melhorar e muito. Então, nós precisamos entender que as aflições não têm só causa no passado, mas também muitas são do presente. Então, é claro que a gente precisa do autoconhecimento. O autoconhecimento de fazer profundas reflexões, profundas meditações, às vezes só contemplar. Você contempla uma árvore, né? E você vê ali a divina presença. Você percebe a divina presença. Eu frequento um lugar que tem um cajueiro que ele é todo em deformidade. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia, eu me encantei por esse cajueiro, porque ele é completamente diferente. E tem os troncos enormes, e um dos troncos, ele passa, ele dá uma volta no chão, depois ele sobe numa altura imensa. E ali eu comecei a tirar foto. E aí as pessoas que me levaram nesse local, que é um verde maravilhoso, começaram a dizer: eu nunca tinha reparado. Eu digo: puxa, repare como ele é lindo, como ele chama a atenção para que Deus é perfeito. Nas curvas, Deus é perfeito, é reto. E porque eu vi que, eu cheguei a essa conclusão, né? Que ele se deitou como se fosse um cotovelo no chão e depois subiu, porque senão ele não iria aguentar o peso que é essa parte do cajueiro. Então Deus é perfeito, a natureza, a mãe natureza, ela é perfeita. Ela procura sempre a perfeição. Então nós precisamos entender que nós somos também perfeitos. Nós somos, mas estamos imperfeitos. Estamos fazendo essa curvatura como o cajueiro, porque ainda não compreendemos o caminho mais fácil, mais reto, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No significado de que nós precisamos mergulhar na natureza crística, porque nós somos iguais a Jesus. Nascemos do mesmo Pai, da mesma fonte divina, estamos tendo as mesmas oportunidades que Jesus teve de evoluir, de crescer. Ele conseguiu, com certeza, em menos tempo. E por que nós não podemos conseguir? Muitas pessoas viram isso. Mahatma Gandhi viu num trem, ele sentado num trem, depois de vir de Londres, de uma universidade onde a família tinha recurso, pagou para ele ser advogado numa universidade maravilhosa, e ele descobriu que ele precisava não usar aquele canudo que levou tantos anos e foi tão caro, mas ele precisava usar a paz, o amor, para conseguir libertar a Índia da escravidão dos ingleses, né? Da escravidão de vontade, de prosperidade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender os caminhos. Todos tiveram o seu chamamento. Nós também estamos tendo. Talvez a pandemia seja um chamamento coletivo para sairmos das aflições, para não sermos nós as causas das nossas aflições. Não agora. Porque a pandemia
Será que nós não estávamos juntos, todos nós, em outro evento? Vamos voltar para trás e vamos ver quantas cruzadas, quantas guerras. Será que nós não estávamos todos juntos fazendo um movimento de desarmonia, de desequilíbrio terrestre? E por isso estamos passando pela pandemia? Para que aprendamos que é muito ruim levar medo, pânico, morte, sofrimento para o próximo. A gente não sabe. A gente não sabe de nada ainda. Por isso que eu digo, quando a gente abre a boca, tem que pensar muito no que a gente vai falar. Porque às vezes a gente fala porque, isso é bom, eu vou acender a luz no outro. Às vezes não vamos acender a luz do outro. E além de não acender, estamos apagando a nossa, diminuindo o nosso brilho. Precisamos trazer na nossa boca um coração mais leve, mais amoroso, sem julgamento, sem crítica. O outro faz isso, não critique. Não julgue porque o outro faz isso. Há uma necessidade em tudo. E o tempo e a maturidade vai fazer com que cada um atravesse o seu destino, a sua estrada e chegue num ponto em que vai ser, com certeza, ele vai lidar com ou eu mudo, eu aprendo, ou eu vejo isso e começo a refletir. Então, Jesus fez isso. Jesus fez isso. E ele fala isso na 13ª parábola dele, o semeador. No capítulo 13 de Mateus, o semeador que saiu a semear. E ele vê a semente sendo levada pela falta de, vamos dizer, de responsabilidade. As pessoas estão aéreas, os pássaros levam as sementes do semeador. Elas não estão querendo ainda saber nada do céu. Outras ainda estão em pedregulhos, com seus corações como desertos, secos e ressecados. Outras ainda têm erva daninha, mas ele não se incomoda. Ele diz que é assim mesmo o conhecimento. Ele não chega, buque, não. Ele vai e depois de muito tempo, ali vai gerar, com certeza, a oportunidade e a pessoa vai, já na sua maturidade emocional, psíquica, psicológica e espiritual, aderir ao novo conhecimento. Existem coisas que são muito fortes, são culturais, e nós não podemos dizer que vai mudar de uma hora para outra, porque é cultural. Então, não é uma cultura só de 1000 anos, é uma cultura de 2000 anos. Por exemplo, uma certa feita, um espírita amigo, nós viajamos pela Federação Espírita do Estado da Bahia para vários centros espíritas da Bahia, muitos, mas fomos em muitos. E todo centro, a maior parte, eu posso dizer até que 90% desses centros tinham cadeiras igual à igreja, de madeira, aqueles bancos compridos, como se fosse uma igreja. Então eu entrava no centro espírita, achava que eu estava entrando numa igreja católica. E aí, eu conversando com esse rapaz, vidente, clarividente, hoje uma pessoa que faz grandes psicografias, pessoa muito conhecida do movimento baiano e brasileiro, ele me disse: Carmen, são 2000 anos de igreja católica, você quer que a gente não tenha memória? A memória do espírito. Então, é como se a gente reproduzisse a igreja católica com os postulados espíritas. Então, veja só, se existem coisas que a gente pode mudar, né? Então a gente faz aquela
aquela arrumação de cadeiras, como se fosse um palestrante, e todo mundo ali como uma escola, né? Então, existem coisas que são culturais, que só depois, com muito tempo, com muito estudo, muita conversa, muito diálogo, a gente vai começar a perceber e a mudar. E aí tinha uma pessoa junto da gente, ouvindo a conversa, cujo centro eu já tinha dado palestra, e que era uma igreja católica. Tinha Jesus crucificado e os banquinhos de madeira como uma igreja. Mas tudo, até o lugar de se ajoelhar, só que ninguém se ajoelhava, claro. E a pessoa olhou para mim e fez: Politano, nunca tinha percebido isso. Foi bom você ter perguntado para ele. E ele respondeu imediatamente. E aquela resposta fez um entendimento em mim, que não era para eu sair por aí dizendo aos centros: olha, isso está errado, isso está errado. Não, mas é uma construção, o conhecimento é uma construção. É uma percepção maior de algo. Então, nós não podemos exigir que o outro pense igual a gente, né? Ou que, por ser espírita, não faça isso na sua casa. Porque a gente não pode julgar, não pode criticar, nem pode achar que nós somos o dono da verdade. Porque existe uma necessidade em cada coisa. Existe. Existe, pode acreditar. E eu canso de dizer isso aos pais. Há necessidade de tudo. A fantasia, a realidade, tudo tem necessidade. E principalmente psicológica e psíquica para a criança. Não é só cultural. Não é só cultural. Nós estamos vivendo um momento pandêmico, então a criatividade, a arte, a fantasia pode ajudar, claro que não é exacerbada, nem sem limite, pode ajudar a criança a suportar ficar numa quarentena, ficar em casa. Tudo tem, com certeza, um objetivo maior. A gente não enxerga. A gente não enxerga, mas a gente deve enxergar. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê paz e que nós possamos trabalhar as emoções positivas, os sentimentos maravilhosos que compõem todo espírito que é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então, nós temos condição de nos conhecermos e trabalhar nossas sombras. Nós não precisamos colocar as sombras para fora, não. Porque só existe sombra se tem luz. Mas precisamos trabalhar as nossas sombras. Não precisamos sair por aí distribuindo nossas sombras para o outro. Temos que distribuir a nossa luz. Então, que Jesus nos abençoe, conduza a cada um de nós a sabedoria, a paz, ao entendimento de tudo, sermos humildes, caridosos para com os outros, né? Sermos amorosos, sermos pacientes, como diz Paulo aos Coríntios. Ter paciência é uma grande virtude que temos que desenvolver em 2021. Que o Senhor nos abençoe. Vamos para o atendimento espiritual. Rogando a Deus que nesse momento possa conduzir conosco o atendimento espiritual. A Jesus que nos prometeu, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá Ele estaria. A Nossa Senhora, nossa Mãe, Rainha do céu e da terra. E a todos os espíritos luminosos de luz, amigos de Jesus, que estejam presentes nos nossos lares, derramando bênçãos infinitas, derramando saúde, energias de saúde, energias de paz, de paciência, de indulgência, de humildade, de simplicidade, de caridade,
afabilidade e doçura. Que nós possamos sempre pensar de que forma eu quero tratar o outro. É da mesma forma que eu quero ser tratado. Então, eu tenho que usar de toda a minha delicadeza, de toda a minha capacidade de humanidade, de entendimento, para que eu possa conseguir ajudar cada pessoa que chegue junto a mim. Que possamos nesse momento receber, fechando nossos olhos, sentando comodamente, receber as mãos dos 3 atendentes fraternos, que vão derramar sobre nós a luz de Jesus, de Maria. Está recebendo, você está recebendo, vocês estão recebendo as energias mais puras. Essas energias vão curar seu coraçãozinho, sua alma, vai passar por toda a sua casa, seu lar, trazendo muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia para este ano que se inicia. Inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e expire. E sinta-se abraçado pelos nossos afetos, os espíritos amigos que se encontram no plano espiritual e que vão nos fortalecer a fé, a esperança, e que vão estar conosco nessa nova etapa, que é uma etapa ainda de pandemia, mas onde já podemos visualizar uma folhinha germinando dessa planta chamada vacina, cura. Então vamos molhar, regar com os nossos pensamentos positivos, nossas melhores vibrações, para que tudo se harmonize, se equilibre e que todos do planeta consigam a vacina. Claro que nós sabemos que é impossível que todos possam ser vacinados na mesma hora, no mesmo período, mas que possamos melhorar com a vacina já, né? Os resultados, pelo menos sem morte, sem hospitalização. Que possamos, como rebanho de um só pastor, termos a imunidade de rebanho. Que Deus permita mais uma moratória, mais um perdão à humanidade e mais uma vez possamos sair todos felizes, sadios e com muita aprendizagem nos nossos corações para praticarmos o bem que a terra precisa, a paz que o mundo clama e a fraternidade universal que Jesus nos ensinou. Muita paz e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê uma semana de muita luz, muita paz, saúde, livramento de todo o mal e muitas alegrias. Que assim seja.